Olá, sabe aquela gaveta que quase todo mundo tem em casa? Aquela cheia de cabos velhos, celulares que não ligam mais, pilhas usadas? Pois é, o nosso cemitério eletrônico particular. Mas já parou para pensar o que acontece quando esse probleminha se multiplica por milhões de pessoas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como um projeto de universidade está transformando o lixo eletrônico numa lição e tanto de cidadania. Vamos começar por aqui. Olha só essa imagem. É bem familiar para muita gente, né? É o resultado visível do nosso consumo de tecnologia que não para de acelerar. A gente gera milhões de toneladas disso todo santo ano. A questão de verdade não é se a gente produz esse lixo, mas sim o que a gente faz com ele depois. E essa é a pergunta de $1 milhão. Para onde vai todo esse lixo eletrônico? Porque, vamos combinar, quando a gente joga no lixo comum, ele não some num passe de mágica. Pelo contrário, ele começa uma jornada com consequências que a gente nem sempre vê, mas que, no fim das contas, afetam o nosso planeta e a nossa saúde e muito. E é aqui que a coisa fica mais séria. Vamos falar um pouco sobre esses impactos que a gente não vê, sabe? Os custos que ficam escondidos toda vez que a gente joga fora um aparelho velho de qualquer jeito. O mais preocupante aqui é como tudo isso está conectado. A contaminação do solo e da água com metais pesados, bom, isso vira um risco direto para a saúde de todo mundo. Ao mesmo tempo, na parte econômica, a gente está literalmente jogando fora matérias-primas super valiosas como ouro e cobre que poderiam ser reaproveitadas. Ou seja, é um prejuízo em 3 frentes: ambiental, social e econômica. Um problemão. E olha que no Brasil até já existe uma legislação para isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ideia dela é bem simples. A responsabilidade é compartilhada, de quem fabrica, de quem vende, de quem compra. Todo o mundo tem sua parte. O problema, na prática, a falta de informação e de consciência ainda é o maior obstáculo para fazer isso funcionar de verdade. Então, como é que a gente enfrenta um desafio desse tamanho? Bom, a resposta talvez esteja num lugar que a gente nem imagina, na sala de aula. É isso mesmo. Vamos ver como a educação está virando uma ferramenta super poderosa para gerar uma mudança real. E quem está fazendo isso acontecer é o Centro Universitário Unifavene. Com o projeto Descarte Inteligente, eles estão mostrando na prática que a universidade pode e deve ser um motor para resolver problemas reais da comunidade. E eles fazem isso usando um conceito muito interessante chamado curricularização. O que é isso? Basicamente significa que projetos como esse não são só uma atividade extra, opcional. Não. Eles fazem parte da grade curricular do aluno. Valem nota, valem créditos. A ideia é juntar a teoria com a ação prática. O ponto principal é esse. O aprendizado sai dos muros da faculdade e vai para a comunidade onde a vida acontece. Tá, mas e como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos acompanhar a jornada de um estudante nesse projeto e entender como essa pessoa deixa de ser só um aluno para se tornar um verdadeiro agente de transformação. Essa jornada tem 4 passos bem definidos. Primeiro, a pesquisa de campo, ou seja, ir para a rua e ouvir as pessoas. Segundo, mapear os pontos de coleta, entender onde a ajuda é mais necessária. O terceiro passo é criar uma campanha de conscientização. E por último, o 4º passo, mobilizar a comunidade. É transformar a informação em ação. É um ciclo completo, que vai da teoria direto para a prática. E esse primeiro passo é fundamental. Olhe só as perguntas. Não é nada teórico. São conversas de verdade com vizinhos, com a família. Os alunos vão coletando informações que mostram os hábitos reais das pessoas, quais as dificuldades que elas têm. E isso é o ouro, porque é com base nisso que eles vão criar uma campanha que realmente atinge o objetivo. Ok, pesquisa feita. Agora vem a parte criativa. Com todas aquelas informações em mãos, os alunos começam a transformar os dados em algo visual. O primeiro desafio é escolher imagens e um layout que chamem a atenção, mas mais do que isso, que contem uma história e mostrem a urgência do problema. Depois da imagem, vem o texto. A imagem ganha uma voz. Uma mensagem direta como descarte consciente já transforma a ideia em uma instrução clara. Mas a parte mais poderosa é a chamada para a ação. Seja a mudança. Isso não é só um slogan bonito, é um convite direto para que cada um faça a sua parte na solução. E esse contraste aqui de estudo, né? De um lado, a gente vê a realidade caótica do problema. Do outro, o resultado do trabalho dos alunos. Uma mensagem limpa, positiva e que aponta para uma ação. Eles não estão só apontando o dedo para o problema. Eles estão, de fato, mostrando o caminho para a solução.
E isso nos leva ao ponto principal de tudo, porque o sucesso de um projeto como esse não se mede só nos cartazes, mas na mudança que ele consegue inspirar nas pessoas. Vamos pensar um pouco sobre qual é o papel de cada um nessa história toda. E aqui está o resultado final. O material super bem acabado, com cara de profissional e, o mais importante, que funciona. Esse cartaz é o resumo de toda a jornada. Ele mostra o problema, dá a solução, descarte pilhas e baterias no local correto e ainda conecta tudo isso a um valor muito maior. E essa frase, cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos, é a mensagem central. Simples, direta e uma verdade enorme, não é? Vai muito além da questão do lixo eletrónico. Fala sobre a nossa responsabilidade, todos nós, com o nosso bem-estar coletivo. É uma ideia muito poderosa. No fim das contas, o projeto Descarte Inteligente é muito mais do que só uma campanha de reciclagem. Ele é um modelo de como a educação, quando aplicada de verdade, pode transformar estudantes em cidadãos ativos, capazes de resolver problemas reais da sua comunidade. Ele prova que conhecimento, quando a gente junta com ação, tem poder de impacto gigantesco. E isso deixa uma pergunta final para a gente pensar. Inspirados por este exemplo, como é que qualquer um de nós pode pegar um problema local, por menor que seja, e ajudar a transformar numa solução coletiva? A mudança, como este projeto deixa bem claro, começa com um passo de cada vez, com uma única ação bem informada.